Bom, esse vídeo não vai ser só um react comum, porque ao mesmo tempo eu já assisti também esse vídeo. Mas, para não ficar aquilo tudo, eu também vou falar a minha opinião sobre Carrossel e do que eu acho a respeito. Bom, basicamente a gente vai fazer o react do canal Rabbit, é o nome dele, ou Salen, eu sei lá, que eu não sei como é que se pronuncia, mas tudo bem. Bom, e ele fez aqui um vídeo falando Carrossel falha em tudo que tenta fazer, que é basicamente Carrossel é uma novela de... A gente tem a versão mexicana de 1989, mas a gente também tem o remake brasileiro de 2012. E bom, a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito também sobre isso. E eu também vou falar até um pouco da minha opinião a respeito, até porque eu queria compartilhar um pouco com vocês aí a respeito sobre do Carrossel. Bom, já tá aqui. Bom, vamos ver aqui então. Em algumas das minhas passadas pelo derretimento mental, que é o TikTok, eu dei de cara com uma quantidade bem grande de edits das novelas do SBT, geralmente se baseando em momentos épicos, engraçados, e às vezes era só uma garota babando algum ator. Esse aí é bonitão. Mas enfim, entre elas, uma das que mais recebe... SBT é chatíssimo com direitos autorais, então não estranhe se a imagem estiver muito alterada, ou caso não tenha imagem. Ah, não, fica tranquilo. Eu também relaxa. Se não há que mais recebe edits, é Carrossel. Esses edits têm como seu principal foco cenas de impacto da novela, e os comentários desse vídeo sempre acabam indo pro mesmo lado, pessoas comentando como a novela era muito pesada e bem escrita. Isso não é só lá no TikTok. Quando acaba viralizando ótimas cenas, como a que o pai do Maria Joaquina dá um sermão nela, os comentários tecem elogios a como essa novela é algo necessário, que suas mensagens são incríveis, e que é uma das melhores no quesito infantil. Muitas das pessoas que dizem isso partem justamente de cenas como essa, esses grandes momentos da novela, coisas realmente pesadas e que muitas vezes expressam uma boa escrita de diálogo e roteiro, mas as pessoas meio que esquecem que Carrossel não é um compilado de cenas isoladas, é uma novela de 310 capítulos, e eles não são tão... Eu acho que a versão... Inclusive, quantos capítulos o Carrossel 1999 tem? Quanto será que... 350... Caramba! Mano, olha só o quanto de história que tem. Eu não sei quanto de duração que a novela tinha. Eu não sei. Mas se for o caso, velho, mano... Não. Mano, olha quanto que tinha história pra contar. Carrossel das Américas, 120 capítulos. Viva as Crianças, 155. Caraca. Tipo, tem novela que tem, tipo, pouquíssimos capítulos. Cara, tem uma coisa que da série, eu acho que o Aventuras de Nicole, eu acho que vai ter pouquíssimos capítulos também. Eu não pretendo, tipo, esticar também, porque eu acho que, tipo, vai seguindo ao jus a Lori também. Porque principalmente agora que eu confirmei que o Aventuras de Nicole vai ser canônico com o filme. Os primeiros 15 capítulos serão comuns. A partir do capítulo 16 é o que vai acabar trazendo a sequência pro filme. Então, ou seja, o Aventuras de Nicole é a própria sequência. Eu tinha dito que teria uma série que vai fazer jus com a Lori, mas, bom, então aí vai ser o Aventuras de Nicole. Bom, enfim. Mas, meu, olha só, tipo, a versão brasileira tem 310 capítulos. Esse tem 358, olha quanta história que tinha. Eu não sei quanto de duração, mas tudo bem. Tão bons quanto dizem por aí. Mano, eu só achei... Não querendo julgar nem nada, mas tipo... Velho, os lábios de personagens negros, velho, mano... Não julgando, mas eu acho que poderia... Faz um padrãozinho aqui, gente. Olha só como é que eu desenho... Por exemplo, a própria Manu, por exemplo. Eu vou entrar aqui... Mano, olha só como é que eu desenho a Manu, velho. Mano, por que o pessoal não faz assim, de um padrão mais... Tudo bem, se for realista eu não vejo nenhum problema, mas tipo... Mas fazer uns lábios mais, assim, um pouquinho grandes para personagens negros...
eu acho um pouquinho estereotipado. Mas tá, né? Fazer o quê? Mano, esse aqui foi... Inclusive, agora no mês de outubro agora, a gente vai comemorar 1 ano do canal Juninho Clan Adventures. Já que esse canal surgiu bem na semana do Amanda The Adventure, mano. E esse canal tá dando muito certo. Tem 39 vídeos no total. E isso aí dá muito... Como não é episódio de ou algoritmos ou círculo digital, então não tem problema não. E que forma melhor de mostrar isso do que usando os pontos altos da novela? As cenas dramáticas. É muito bom uma novela botar em tela para crianças a realidade do mundo, os preconceitos que existem nele. Porém... Sim. Isso, de fato, é algo bem importante também, porque, tipo, as crianças, pelo menos, pode ter, tipo, um reconhecimento de como que é o mundo lá fora. Porque, tipo, a vida não é um morango, não é. E, de fato, eu acho até justo. Mano, O Menino e o Mundo, esse eu não assisti. Mas eu acho que, tipo, ele apresenta um pouco mais de forma simples, mas eu acho que bem bacana, por sinal. Só que, infelizmente, aquele filme perdeu pro Divertidamente. Mas não tem problema, o importante mesmo é que aquele filme lá parece ser bom. Isso tem que ter um propósito bem estabelecido dentro da trama também. E é aí que mora o problema. Você pode até ter um momento ótimo, como o pai da Maria Joaquina dando lição de moral pra ela. Mas depois disso, ela segue sendo a mesma garota racista e snob de sempre. Que pouco tempo depois... Infelizmente. De fato, é aquilo lá mesmo. Eu vou ter que concordar aí com a crítica aí do cara, já que uma coisa que eu vou dizer, de um lado, ela, tipo, escuta o pai dela, e aí ela conversa e tudo, mas aí depois, com o tempo, é a mesma coisa, né? Pois, vai ter que aprender a mesmíssima lição de novo com outro sermão partido do pai ou da professora. Mas por que exatamente isso ocorre? Simples, porque novelas do SBT tem que se manter enquanto... Novelas no geral, na real, mas vocês entenderam. Da audiência. Então, personagens não podem evoluir, ou pelo menos não podem evoluir tão cedo. Isso causa inúmeros problemas nas mensagens que eles queriam passar. Pois, você tem personagens como Cirilo, que tem como objetivo na trama ser um garoto inocente e fácil de simpatizar, para que quando a Maria Joaquina diminua por sua cor, você sinta mais dó dele e perceba que ela tá errada. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo garoto fica durante inúmeros capítulos indo atrás da personagem sem se importar com o modo que ela age e como ele é tratado. A um ponto em que ele deixa de ser um garoto fofo e inocente e passa a se tornar um stalker lunático que não sabe ouvir um não, fazendo com que, de certa forma, você dê alguma razão pra Maria Joaquina. Não é... Por um lado, eu até vou ter que concordar um pouquinho, mas, por um outro, a Maria Joaquina também, essa daí, era meio grossa com alguns dos outros colegas. Então, tem certos pontos que eu não consigo defender a Maria Joaquina. Então, infelizmente, é isso. É à toa que muita gente que revê a novela por clipes dá muita razão pra Maria Joaquina. O Cirilo acaba se tornando realmente insuportável pelo tanto que a trama acabava se arrastando. Eu sei que você... Mas até que eu não vou discordar aí do pessoal que, tipo, tem aí um pouquinho do... que não gosta tanto do Cirilo também, né? Eu acho que de questão de personalidade. Mas, tipo, eu acho que ele poderia ter tido um desenvolvimento melhor. Tipo, mas assim, o fato dos pais, assim, o pai dele ter ganhado no... Eu acho que, tipo, eu achei estranho. Eu não sei se na versão mexicana tem disso do pai dele ter ganhado na loteria, ter ganhado bastante dinheiro, uma casa e tudo. Porque isso eu também não sei. Mas... Vocês vão comentar que a Maria Joaquina muda sim, mas aí entra outro problema também decorrente dessa enrolação. Se ela deixar de ser uma, entre aspas, vilã, eles vão ter menos história pra contar. Por isso, demora muitos e muitos capítulos até ela se tornar um ser humano realmente bom. O que é muito bizarro, porque uma criança não vai querer ser como a Maria Joaquina se o comportamento dela, embora seja corrigida pelos seus superiores, não realmente cause consequências reais pra ela. Tipo, mesmo quando o pai do Cirilo literalmente doa sangue pra salvar a vida da mãe dela, ela literalmente se recusa a dar até mesmo uma simples carta de agradecimento pro Cirilo e segue sendo racista porque sim. Isso quando... infelizmente é aquilo lá. Os pais do Cirilo, tipo, salvam a mãe da Maria Joaquina e aí ela até agradece. Só que ela agradece, fica legal com ele, só pra depois dos capítulos, né?
Infelizmente é isso. Um outro fato também, eu acho que eu quero deixar isso pra depois aí, mas eu acho que, tipo, poderiam ter tido... Eu não vou, tipo, culpar os atores, porque os atores nunca têm culpa de nada, nunca. Eu acho que por questão de... A direção também é muito boa, só que o fato aí é a própria Iris Abravanel. Por mais que ela que tenha escrito os capítulos, eu acho que ela tem, tipo, um pouco de culpa. Que eu acho que ela poderia, tipo, ter dado um desenvolvimento melhor pros personagens. A própria mensagem não ficava espalhada pelos episódios, tipo Jorge e seu antissemitismo. Se um episódio ele diz que não gosta do Davi por ele ser judeu, só vai ter um real desfecho capítulos e capítulos depois, a ponto de que, se a criança não vê, ela já perdeu a mensagem. Tudo isso enquanto uma barriga gigante é enchida com episódios secos e mal escritos, que por vezes ainda eram plágio, como aquele caso do episódio totalmente roubado de Doug. Sério? Puxa, por essa eu não sabia. Gente, eu nunca assisti Doug. Assim, eu já cheguei a ver um pouco daí a respeito, mas eu nunca cheguei a assistir. Pelo que eu sei, Doug era da Nickelodeon, só que aí depois a Nickelodeon parece que não quis mais, e aí a propriedade foi pra Disney depois. De fato, é uma história bem interessante, por sinal, só que eu nunca cheguei a assistir, assim, algum... Eu cheguei a ver uns trechos ou alguma coisa assim, mas tudo bem. Sei que é uma novela pra crianças, mas isso não é desculpa pra fazer tantos capítulos vazios em meio a alguns que às vezes até tentavam passar alguma coisa. E eu tô resumindo muito isso aqui. Eu sei que Carrossel vai pra outros lados, tem outras mensagens, mas essa novela como um todo não é essa beldade que muita gente pinta no geral. Uma das tramas relacionadas ao Jaime, seu pai, por exemplo, é uma nojeira, em que vemos um filho protegendo e sendo o melhor que pode pro seu pai, enquanto ele o distrata como se fosse lixo diversas vezes. E tem um outro filho também que também acontece a mesma coisa. Que eles sempre fazem as pazes pra mesma coisa acontecer de novo alguns episódios depois. Isso que é chato também. Mas também agora uma outra coisa que eu também ia falar, mas aí eu esperava esse momento, é o pai do Cirilo também. Eu também acho que ele poderia ter tido um amadurecimento. Ele não é um personagem ruim nem nada, mas é que assim... Tem aí uns capítulos também que às vezes quando o filho dele acabava aprontando, porque tipo, por exemplo, lá do capítulo 2 ou 3, o Cirilo tipo acaba falando alguma coisa pra diretora Olivia, que ela tava com hemorroida no coração, e aí com isso, ele tipo falou na maior inocência, mas foi mais por culpa do Paulo mesmo. Então aí, o que acontece? O pai do Cirilo o mandou pro quarto, não escutou o próprio filho, e tipo... Eu acho que isso também depois acabou se repetindo alguns capítulos depois. Porque, tipo, a parte com a chegada do Jorge também. Que aí o Jorge também acabou maltratando o Cirilo. Aí ele também foi revidor e tudo. Aí também ele foi castigado pelo pai. Assim, o José castigou ele, não escutando mais os outros. Infelizmente, isso também acaba se repetindo muito. Eu não sinto que o personagem evoluiu. Ele, tipo, às vezes não escuta o próprio filho, às vezes quando ele acaba fazendo alguma coisa, infelizmente. E, é aquilo. É como diz a Paula lá, que é a mãe do Ciro lá. Esqueci, velho. Nossa, teimosia, eu acho. Eu acho que é o caso. Mas... Temos personagens bons, pelo menos, né? Mas a gente não vê muito dos pais também. Mas no caso do Rafael, o pai do Jaime, que mesmo sendo um personagem bom, tendo momentos bons lá com o Miguel, pai da Maria Joaquina, mas sim, a trama entre ele com o Jaime, eu acho muito repetitiva mesmo. Eu acho que, tipo, fica bem chato mesmo. Por quê? Porque tudo é muito enrolado. Falando de um caso, explicando o problema dele, eu explico o problema todo dessa novela e das outras do SBT. Elas não sabem lidar com o formato dela e isso as torna desgastantes. Mas é difícil as pessoas verem isso quando elas nem mesmo assistem a novela de verdade. Só vem por aí clipes de momentos engraçadinhos ou dos poucos, nem que elas são realmente bons. Bom, e assim, já acabou? Deixa eu ver. Já acabou. Bom, uma conclusão que eu tenho sobre essa novela. Bom, eu vou ter que concordar um pouco. Eu acho que pra mim, os primeiros capítulos são decentes, tipo, são bons. Assim, o caso, né, vai indo do primeiro até, sei lá. Aí depois
com o tempo começa a ficar meio desgastante os próximos que forem vindo. Então, por um lado, eu até que dou a razão aí no caso do que foi dito aqui. Eu também até tinha deixado um comentário nesse mesmo vídeo também. Aí o que me dava raiva mais raiva do Cirilo, além da obsessão dele pela Maria Joaquina, era que ele sempre caía nas brincadeiras do Paulo, Kokimoto e o Mário. E quando ele sempre descobria sobre as brincadeiras deles, o Cirilo perdoava eles e depois ele caía na pegadinha deles de novo. Isso aí também fica meio chato também. Bom, de fato o Kokimoto também não tem tanta participação, mas o Paulo mesmo. Mas eu vou ter que concordar a respeito disso daqui. Bom, concordo. Eu reassisti de novo a novela. Eu percebi que nenhum personagem evolui. Eles sempre fazem a mesma coisa de sempre, como se eles estivessem andando em círculos. Diferente das Chiquititas, que teve alguns personagens que tiveram sua evolução. Exemplo, a mãe da Maria Cecília. Antes era uma interesseira e péssima mãe, mas quando ela conhece a Shirley, alguma coisa assim, ela muda de atitude e se torna mais humilde. Pata antes ela era moradora de rua e quando ela entra no orfanato, ela não se dava bem com as meninas e depois ela se acostumava com o orfanato e vira amiga delas. Duda, no começo era um riquinho chato, metido, depois ele se torna uma pessoa melhor. Que bom. Bia, antes era uma menina brigona, encrenqueira, depois ela se torna a pessoa mais sensata da novela. E a única que tinha razão sobre a Mariana, principalmente o Paçoca, teve evolução ao decorrer da novela sem forçar a barra. Pelo menos, no Chiquititas a gente teve uma evolução, pelo menos. Agora, um outro caso de personagens que também teve uma evolução é em Cúmplices de um Resgate. Cúmplices de um Resgate eu acho que terminou com tramas mal resolvidas. E isso é muito ruim. Mas a gente teve alguns personagens que evoluíram, como por exemplo a Isabela Junqueira, que antes era aquela menina mimada, tudo, e que tinha tudo aí. Aí depois quando começou o negócio do sequestro, e até mesmo ela tendo que se passar por Manuela indo morar no vilarejo, ela teve uma evolução pelo menos, e isso é bom. Bom, agora as outras novelas, isso eu não vou falar muita coisa a respeito. Bom, eu via Carrossel quando eu era criança. O que pensando agora é estranho, porque eu nunca fui um fã de novelas. Mas pensando melhor sobre a novela, um dos personagens que mais me irritam e desagrada é o Cirilo. Pois ele é extremamente ingênuo, o que muitas vezes é aceitável, mas outras vezes só é muito forçado mesmo. E o pior é que ele insiste na Maria Joaquina, de um jeito doentio. É a menina que mais o odeia e o despreza. E o Cirilo parece que gosta de ser humilhado de todas as formas possíveis. Chega até a ser difícil de acreditar. Uma coisa que me lembro é que a relação dele com a Maria Joaquina parece que só começa a ficar mais íntima quando o Cirilo fica rico. Na novela, a coisa indica como se fosse uma coincidência, mas fica muito estranho isso. A novela me passaria uma mensagem muito melhor se o Cirilo tivesse um verdadeiro amadurecimento. Ou seja, ele superaria essa paixonite na Maria Joaquina e a série encontrasse um par romântico que fizesse mais sentido, enquanto a Joaquina sofreria as consequências de suas maldades. O que não lembro disso ter acontecido de uma forma tão interessante. Como minhas lembranças de Carrossel são antigas, e eu posso, e provavelmente estou, esquecendo de muita coisa. Algumas de minhas críticas talvez sejam inválidas, mas a novela ainda assim tem alguns problemas de escrita, que vem muito em parte de ser novela, que precisa ser muito longa e arrastada, o que traz inconsistências, contradições e aspectos mal feitos. Infelizmente eu vou ter que concordar. Mano, se eu pudesse escrever, por mim, eu conseguiria fazer um desenvolvimento melhor. No caso, por exemplo, daqui, em Juninho Nicole, que... porcaria. Bom, tá aparecendo só eles aqui, mas o G-Bot também não tá aparecendo, mas tudo bem. Eu vou até... Peraí. Por exemplo, os personagens em si, eles não precisam de um desenvolvimento, porque eles já são bem desenvolvidos. Mas não quer dizer que,
tipo, eles não deixam de aprender alguma coisa e tudo. Eles aprendem uma coisinha. E isso não é ignorado nos episódios seguintes. Mesmo sendo o formato episódico que eu faço, mas não é ignorado também, pelo menos. Então, vocês podem ver aqui que eles também têm até um desenvolvimento bom. Bom, no caso, eu acho que uma coisa boa que eu posso dizer é que agora o Carrossel agora é da... Tipo, ano passado a Globo adquiriu os direitos de Carrossel, parece que é a versão mexicana. Eu não sei ao certo se eles vão exibir a novela original ou se eles vão fazer uma nova versão. Eu não sei. Mas se eles tiverem, tipo, uma propriedade também para produzir uma nova versão, aí eu já não sei. Então, seja o SBT não vai produzir mais nada novo. Assim, o SBT pode até transmitir a versão que eles fizeram de 2012 a 2013. Mas eles não podem fazer uma coisa nova de Carrossel, já que agora, se a Globo tiver aí os direitos de produzir alguma coisa nova, então eles não podem fazer nada novo de Carrossel, o SBT. Então, ou seja, o SBT, ó, se lascou. Bem feito. Mas tudo bem. Eu também não estou também muito confiante, porque eu também não gosto muito da Globo, não. Mas tudo bem. Bom, então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu consegui deixar até o vídeo mais longo, né? Tendo aí dos 4 minutos desse vídeo. Vou até deixar o link, o vídeo original na descrição, para vocês também quiserem conferir também. Tem até o meu comentário aqui. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!